Canal Aberto. Oferecimento Marcelino Imóveis. 3327-1000. Olá, a partir de agora, pela TV Maceió Canal 2, mais um programa Canal Aberto. Aqui comigo, mais uma vez, o senhor Maurício apresentando esse programa. Que bom você conosco aqui mais uma vez. Pois é, mais uma vez também. Eu é que fico muito satisfeita de estar aqui fazendo outro Canal Aberto para você. Hoje o nosso convidado, Hélio. Nosso convidado é Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Ele é nefrologista e faz um trabalho excelente lá na Senefron. Nós vamos esclarecer a você, telespectador, tudo referente às doenças renais. Daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Não pode perder, fique aí. Até já. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Autopeças. Aqui você encontra peças para todas as linhas de veículos nacionais importados das marcas Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Honda e demais fabricantes, além de tratores, caminhões e ônibus. Confira nossa promoção de disco para tacógrafo. Rodrigues Autopeças. Atendimento personalizado. Ligue 2123-2506. Rodrigues Autopeças. Avenida Duval de Góes Monteiro, 1254, Tabuleiro. Pensou em peças? Rodrigues Autopeças. Agência Brasil Turismo e Navegação convida você a participar da 10ª peregrinação dos alagoanos à Terra Santa em abril de 2012. Mais informações na Agência Brasil Turismo e Navegação. Fone 2126-0845 e Ricardo Neto Turismo, no térreo do Harmony Center, no Estela Maris. Peregrinação dos alagoanos à Terra Santa em abril de 2012. Uma viagem emocionante. Eu estou aqui. Sérgio Calçados. Toda linha de sapatos para você ficar mais elegante. Sapatênis, linha esporte fino, clássica, simples, carteiras, meias e muito mais. Atendimento personalizado da nossa equipe de vendas. Sérgio Calçados. Primeiro piso do Maceió Shopping. Fone 3231-7065. Sérgio Calçados. O seu calçado elegante. Promoção Amaral Joias Ótica. Oferta de reinauguração. Corrente em ouro 18 quilates de 360 por 180. Aproveite para conhecer a coleção de óculos 2012. Traga sua receita e na compra da armação, as lentes anti-reflexo Visão Simples é por conta do Amaral. Amaral Joias e Ótica. Shopping Maceió e Beco São José. 3357-1288. Na Amaral Joias, você já sabe. Viu, gostou, levou. Iluminato Decor, a mais nova loja de Maceió. Sofisticação, elegância, modernidade, tudo para dar um toque a mais no seu ambiente. Iluminato Decor, Avenida Álvaro Calheiros, 992, Jatiuca. Fisiolx, Centro de Diagnóstico e Tratamento. Na Fisiolx você conta com serviço de raio-x digital com a melhor qualidade na imagem e mamografia digital. Atenção gestantes, faça sua ultrassonografia com Doppler colorido com as imagens gravadas em DVD. Fisioterapia e consultas ortopédicas. Aqui na Fisiolx você pode pagar com seu cartão Visa, Hiper e Master. Fisiolx, Centro de Diagnóstico e Tratamento, com preços populares. Avenida Fernandes Lima, 1881, Farol, em frente ao quartel do Exército. Fone 3317-1072. De volta aqui pela TV Maceió Canal 2 com o programa Canal Aberto. Nosso entrevistado de hoje é Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Meu amigo,
Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Viu? Obrigado ao convite da TV Maceió, obrigado aos amigos Sueli e Hélio. Estamos aqui à disposição, né, para colocar para todos os telespectadores da TV Maceió tudo sobre rim. O que for necessário a gente vai explicar. Doutor Miguel, vamos começar a iniciar o programa o seguinte. Muitas pessoas têm problemas renais e eles não sabem a causa de uma doença, de uma infecção renal aguda. Queria que o senhor esclarecesse para o telespectador o que significa isso. Muito bem. A insuficiência renal são divididas em insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, né? A aguda sempre é uma lesão renal pela diminuição da filtração pelos glomérulos, que é as células do rim. Isso acomete mais nos hospitais, principalmente no HDT, que nos encaminha para fazer o tratamento. São pacientes que são acometidos por uma doença chamada leptospirose, né? É uma doença causada por uma bactéria chamada leptospira, que ela sempre está no chão, né? Sempre está na região menos favorecida, né? Estamos mostrando essas imagens, né? É verdade. Enchentes, isso é a principal causa, né, doutor? Essa é uma doença sazonal, né? Ela sempre, aqui no Nordeste, é mais nessa época de chuva, maio, junho e julho. Essa leptospira, ela é vinda dessa bactéria, ela deposita toda a sua contaminação no chão. Com a quantidade de líquido, de água, de chuva que acomete toda a população, são infectados todos aqueles pacientes que normalmente vivem na rua, são aqueles coletores de lixo e aquelas pessoas que estão sempre desprovidas de algum calçado, né? E essa doença, ela dá a insuficiência renal aguda, que é a paralisação dos rins, e concomitante também a insuficiência renal hepática. Esses pacientes param de funcionar esses rins e tem que fazer hemodiálise. Normalmente a gente tem uma parceria com a HDT e esses pacientes são transferidos, a gente faz do hemodiálise durante um mês e normalmente eles curam. É uma doença reversível, é uma doença cuja lesão, cujas células voltam a funcionar. Então não tem muito que se preocupar os pacientes que têm insuficiência renal aguda por leptospirose. Tem outras insuficiências renais agudas por picada de cobra. Isso acontece muito no interior. Mas também dentro desse mesmo conceito, a lesão dos rins são reversíveis. Basta fazer a hemodiálise. Por que hemodiálise? Porque a hemodiálise é a filtração do sangue. Quando o rim para de funcionar, todas as toxinas são acumuladas. Elas acumulam dentro do sangue e caso não sejam retiradas, não sejam eliminadas, essas toxinas levam o paciente à morte. Eu vejo aqui, doutor, antes do senhor esclarecer algumas coisas, a hipertensão arterial, ela também causa a insuficiência renal crônica. Vamos esclarecer para o telespectador? Quer dizer, então, que a insuficiência renal aguda, ele vai para a máquina de hemodiálise, ele faz aquele tratamento e ele pode ter o seu rim normalmente funcionando. E a crônica não, é isso? Como eu volto a afirmar, a insuficiência renal aguda, a lesão é reversível, né? É como uma ferida que você trata e ela vai cicatrizando e fica bom. Não deixa sequelas, não deixa problema. A insuficiência renal crônica, não. É uma lesão irreversível. Não é a lesão abrupta, é uma lesão lenta, silenciosa, durante muito tempo. Duas causas principais lesam o rim e levam à insuficiência renal crônica. Uma delas é a hipertensão arterial e a outra é diabetes mellitus. A hipertensão arterial são aqueles pacientes que mantêm uma hipertensão a longo prazo descontrolada. Normalmente a pressão normal é 12/8, 11/8, 13/8. Os pacientes que são acometidos de lesão de hipertensão arterial acima de 14, 15, 16, tem paciente que chega a 20, 22, o que acontece? O processo é o seguinte, a hipertensão quanto mais elevada, ela vai atingir o coração de uma forma diferente, ela vai aumentar a área cardíaca, dando a insuficiência cardíaca pelo aumento da área. Com relação à insuficiência renal, ela vai diminuir, ela vai atrofiar o rim. O rim é o oposto da lesão cardíaca. E com isso é muito difícil você reverter essa atrofia na parte renal.
Com relação à hipertensão, hoje, para não assustar as pessoas que têm hipertensão arterial, isso eu estou falando só da hipertensão arterial descompensada, descontrolada. É aquele paciente que não cuida, é aquele paciente obeso, é aquele paciente que não toma medicação. Evidentemente que isso, a longo prazo, vai lesar uma insuficiência renal. Não então, só aquele hipertenso que se cuida, ainda que tenha essa doença há vários e vários anos, mas vem se cuidando direitinho, doutor. Não terá e segue uma vida regrada, com atividade física. Não terá problema, né? O grande problema é a hipertensão arterial descompensada. É aquele paciente que tem uma hipertensão a partir de 15. Ele não cuida, depois passa para 16, 17, isso vai determinar a insuficiência renal crônica ou a insuficiência cardíaca. O senhor falou de uma propensão maior para a hipertensão, para o diabético, e em relação à idade ou sexo, existem propensões maiores ou a doença democrática? Não, a gente sabe o seguinte, que a hipertensão, como diabetes mellitus, que a gente vai falar em seguida, é uma doença hereditária. Né? E por ser uma doença hereditária, todos os familiares têm um gene recessivo. Quer dizer, a família, se você tem um pai hipertenso, você pode ter uma hipertensão. Se você tem um pai e a mãe hipertenso, a probabilidade de ter hipertensão é muito maior. Você tem lá dentro um gene recessivo, é um gene latente. Isso vai ser desencadeado por N fatores. Um deles, vida sedentária, o outro é obesidade, a outra parte é o estresse. Então, tudo isso favorece a pessoa desencadear a hipertensão e piorar a hipertensão arterial, né? O fumo também, pessoas que têm a tendência de ter hipertensão arterial, deve eliminar todos esses fatores que fazem com que a pessoa possa também, levar, né? O álcool discriminado, o fumo, a vida sedentária, que isso não é muito bom, e a obesidade. E a alimentação. Você é uma pessoa que come muito sal, você também. Não é que o sal vai levar à hipertensão, né? Tem pessoas que fumam, são obesas, bebem, não tem uma vida regrada e não tem hipertensão. Chega no hospital, chega na clínica do senhor totalmente descompensada, que na verdade, entendeu? Que a coisa funciona do dia para a noite. A gente se preocupa muito com o fator hereditário, tanto é que a gente chama atenção. Gente, se vocês tiverem em casa algum parente, alguém da família que tem hipertensão, você é propício a ter hipertensão. Você pode desencadear a ter hipertensão. Doutor Miguel, é mito ou verdade? A gente ouve das pessoas o seguinte, muitos ali no interior principalmente, a pessoa acorda pela manhã, toma 2, 3 copos com água e diz o seguinte, eu não vou ter nenhum problema renal. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito? A pessoa tem essa... Inclusive vão nos consultórios dizendo, doutor, eu não sei porque eu estou com essa doença, porque eu tomo 2 litros d'água. Né? Eu digo, olha, não há necessidade, né? Porque o rim funciona independente se você toma muito ou pouca água. Quando a gente manda tomar bastante líquido, é quando a pessoa tem uma probabilidade, uma hereditariedade para ter cálculo renal. Né? Depois a gente vai explicar como é que se forma o cálculo renal, mas pessoas que têm tendência a ter cálculo renal, esse sim, tem que tomar muito líquido. Independente disso, não tem problema. Você pode conviver muito bem com o seu rim, tomando, porque a coisa é automática, você só toma água se você tiver sede, e é o rim que manda um hormônio para o cérebro dizendo o seguinte, olha, eu preciso de água, você vai ter que dar sede, entendeu? Então a coisa é automática, não há necessidade de você tomar. As pessoas tomam água até por uma questão de hidratação da pele, mulher gosta muito de tomar água, não é? Tem vários benefícios, um deles é você estar sempre hidratado, mas com relação ao rim, não tem nenhuma relação assim de prós e contras com relação à quantidade de líquido. Mas se eu não quero ter esse problema hoje, que tipo de vida eu posso levar para evitar? Ainda que eu tenha gente na família com esse problema, com hipertenso, até com problema de insuficiência renal crônica, existe uma forma de eu me proteger, doutor, e me garantir 100% de não ter esse problema? Tratar a hipertensão. Pressão alta é uma probabilidade muito grande de você ter um dia insuficiência renal. Né? Mas é uma forma 100% segura de se proteger? Se você tem uma pressão alta, porque tudo é uma questão de, volto a dizer, pressão. Se você tem uma pressão dentro do coração, a tendência do coração é aumentar. E aumentando, ela vai o quê? Vai destruir, vai dando uma sobrecarga ventricular esquerda, ou então a chamada cardiomegalia, o coração vai aumentar.
Isso com a pressão alta. Se você tem a pressão alta dentro do rim, vai começar a lesionar os néfros e vai atrofiar. Você vai eliminar toda a função renal. A doença renal crônica, ela só se resolve por hemodiálise ou transplante? Não existe uma cirurgia que seja um paliativo que sane a doença? Não tem, porque é uma lesão irreversível. Né? É a mesma coisa do diabetes que a gente vai comentar. Eu acho que se a pessoa tiver controle, for equilibrado no seu diabetes, na sua hipertensão, você não tem problema renal. Doutor Miguel, aquela pessoa que tem um parente, um amigo, ou um esposo, uma esposa, enfim, a pessoa está com um problema renal e precisa urgentemente de um transplante. Aí eu sou um doador, ou uma pessoa saudável, e eu tenho medo de doar o meu rim para aquela pessoa voltar a ter um convívio normal. Eu lhe pergunto, o ser humano, ele vive somente com rim? Vive. Ou seja, milhões de pessoas têm um rim e não sabem que tem um rim, certo? Porque a natureza é tão bem feita que chama-se rim vicariante. Cada rim só funciona 1/3 da sua função. A gente tem 2 rins, cada um funciona 1/3. Por que isso? Porque na mulher, quando ela engravida, ela utiliza esse 2/3 para suprir a necessidade da criança. E fica ainda 1/3 ainda sobrando. Ou seja, quando você retira um rim, né, por algum motivo, uma nefrectomia, por um cálculo, por alguma doença, o outro rim assume a função do rim retirado. Então é uma reserva sábia na natureza. É uma reserva, esse é o termo. Qualquer pessoa pode doar esse rim, no caso. Pode. Inclusive, as pessoas que doam para transplante renal vivem toda a vida necessária com um rim só. Agora me diga uma coisa, uma pessoa que tem um problema de infecção urinária, a pessoa tem infecção urinária e por um motivo qualquer ela não vai ao médico, ela não se cuida ou ele não se cuida, existe a probabilidade de uma paralisação renal, doutor? A infecção urinária é o seguinte, né? Em termos eu estava comentando contigo, em termos de consultórios, é o que mais chega. Infecção urinária, cálculo renal, né? Hipertensão e diabetes, e cisto. Né? Então vamos falar sobre a infecção urinária. A infecção urinária, no homem ele pode ter uma vez. Na mulher, ela pode ter no máximo 2 vezes durante a vida. Na mulher tem um problema muito maior. O homem é muito raro o homem ter infecção urinária, muito difícil. Até porque o tamanho da uretra do homem é mais longa e é difícil penetrar o germe. Né? Mas na mulher é o seguinte, o meato da uretra está muito vizinho, está junto, né, da vagina e junto também do reto. Então ali é um meio de contaminação muito grande. E a gravidez é um período em que ela corre um risco maior. E outra coisa, e qualquer contaminação na vagina pode levar também a uma infecção urinária, por ser, além de ser muito próximo, a uretra da mulher é muito pequena. Né? É diferente da uretra. Aí está, né, doutor? A informação básica, infecção urinárias, Pronto. onde uretra, vagina. Então, né? você fala que a mulher só pode ter, seria uma margem de segurança, 2 vezes durante toda a vida, infecção urinária. Infecção urinária. A partir da 3ª, ela já corre um risco de partir para uma doença renal crônica. Não bem assim, mas ela já é propícia a ter outros problemas, porque a sequência é o seguinte, ela tem a primeira infecção urinária, chama-se cistite, é a infecção urinária da bexiga. Ela fica restrita só na bexiga. Quando ela não trata, ou ela não sente, ou ela não tem sintomas, quais são os sintomas da infecção urinária? Muito ardor quando urina, dor na região lombar, nessa região, e febre. Então são esses 3 sintomas que dá quando a mulher tem infecção urinária. Quando não trata, a infecção que era na cistite, ali embaixo, ela sobe para o rim chamado pielonefrite aguda. Ou seja, ela já complica um pouco. Se você não trata essa pielonefrite aguda, ela entra em pielonefrite crônica. E nesse estágio da aguda, quais são os sintomas? São os mesmos sintomas. Agora, sintomas com maiores dores, com febre diária, entendeu? E quanto mais tempo perdurar a infecção, mais complicações, mais problemas ele tem. Então, cistite é o primeiro grau, o segundo grau, pielonefrite aguda, quando sobe, lá, pielonefrite crônica e, no final, insuficiência renal. Agora, doutor, várias pessoas tem um cisto renal e não sabe. Ele só descobre quando vai ao consultório médico e é surpreendido por um cisto renal. Eu queria que o senhor explicasse aí para o telespectador do Canal Aberto o que é um cisto renal. Muito bem. O cisto renal é uma das patologias, vamos dizer assim,
que mais chama a atenção do paciente, né? É uma patologia que, quando você tira um ultrassom, mostra aquele cisto renal. Então, a pessoa leiga fica muito preocupada, muito espantada. Mas hoje se sabe na medicina que o cisto renal é uma bolinha de água. Ele não cresce, ele não dói, ele não dá problema, ele não sente nada que possa complicar com relação aos rins. Acham até que aquele cisto foi congênito, ou seja, a pessoa já nasceu com aquele cisto. Então, hoje de 10 pacientes que a gente tem em consultório, 3 são cistos, e sai muito satisfeito quando você fala isso, porque pensam que é uma doença muito mais séria, mais grave, né? É diferente do nódulo, é diferente do tumor, é diferente de uma massa. O cisto é uma coisa banal, sem significado nenhum em termos de doença, em termos de patologia. Não pode evoluir para nada, né? Não existe tratamento, não existe cirurgia, não tem nada. O que a gente preconiza é o seguinte, de 2 em 2 anos você fazer uma outra sonografia, até para deixar o paciente mais tranquilo. Então, é como se fosse uma vigilância. É uma cada vigilância, 2 anos, dá uma porque o olhadinha. paciente fica preocupado. Mas aí você faz 2 anos, você vai ver que está no mesmo cantinho. E o médico não passa sequer um medicamento, não nada. existe. Não existe. Doutor não Miguel, existe porque não há necessidade. Doutor Miguel, nefrite. Me fale sobre essa doença aí. Nefrite quer dizer o quê? Inflamação dos néfros. Quer dizer, os néfros são as células dos rins, né? E tem vários tipos de nefrite. Tem aquela mais simples, é aquela mais banal que acomete muito em crianças, né? Cuja mãe fica muito preocupada porque os sinais e sintomas são muito fortes. A criança começa a inchar e começa a urinar vermelho. A pessoa diz, olha, urinando com cor de Coca-Cola. Nada mais é do que sangue. Né? É um processo inflamatório por uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, entendeu? É um nome grande, mas é uma bactéria meia boba. É a bactéria que fica sempre na garganta, amidalite. Então, todas as pessoas que tiveram nefrite, essa bactéria foi desencadeada ou por um furúnculo chamado piodermite, né, inflamação da pele, aquelas feridas, né? Sim. Ou a amidalite da garganta, ou otite do ouvido, ou sinusite, e que essa bactéria ela pode desencadear desses locais para 3 lugares. Para o rim, chamado nefrite. Para o coração, chamado endocardite, que essa é mais grave. Né? Sem trocar a válvula mitral, aquela situação toda, né? Pronto, endocardite bacteriana. E a outra para as articulações, chamado artrite, que dá às crianças aquelas dores tremendas. Mas o que dá mais sintomas, o que dá mais sinais agravantes é a nefrite, que você começa a urinar sangue. O que é que se faz? Dá um bezetacil, isso é uma coisa muito comum, os clínicos já tratam, pediatra, se dá bezetacil, 3 ampolas, o paciente cura, tem que esperar uns 3 meses para ir regredindo e a pessoa não tem nenhuma lesão. Doutor Miguel, quais são as patologias que levam a pessoa a ter uma parada renal? Normalmente a parada renal ou a falência dos rins. Na falência o problema da insuficiência renal crônica é diferente da aguda, porque a da aguda é imediata. Você tem a doença e entra insuficiência renal aguda. A da insuficiência crônica, não, é a longo prazo. Eu falei da nefrite, que é uma doença benigna, mas dentro das nefrite tem a chamada síndrome nefrótica. Só para ficar claro, a crônica ela é assintomática, doutor? É assintomática. Não, para levar a crônica, vamos dizer assim, o processo de você entrar na insuficiência renal é assintomático, né? O que é que você normalmente tem? É um diabetes. Quais são as maiores causas da insuficiência renal? A hipertensão e o diabetes, que são doenças hereditárias, assintomáticas, silenciosas, crônicas, rebeldes. Tudo que você possa imaginar está dentro dessas 2 doenças, quando ela é descontrolada. Então, essas doenças vão levando gradativamente, anualmente, à insuficiência renal. Então, a pessoa que tem o diabetes, se ele tiver um controle, se ele tiver totalmente compensado, ele não tem perigo de ter uma parada renal, ou então o rim ser atingido? Não, não tem. Ou se tiver, é muito pouco. Né? Antigamente, a gente tem 2 parâmetros para diagnosticar a insuficiência renal. Um é a ureia, e a outra é creatinina, e o sumário de urina, certo? Isso a gente visualiza se a pessoa tem insuficiência renal ou não. Hoje já se tem um exame chamado microalbuminúria de 24 horas que a gente faz no nosso consultório rotineiramente. Todo paciente que tem diabético
a gente pede essa microalbuminúria. É um exame assim muito mais apurado, é um exame assim de maior intensidade no rim. Ele detecta se o paciente tem pouca ou nada de comprometimento renal. É o exame assim mais apurado, entendeu? É essa microalbuminúria. Porque a ureia e creatinina já é uma lesão a longo prazo. Você já detecta se o paciente vai entrar em hemodiálise ou não. Doutor, fala-se que, no que se refere ainda à infecção urinária, que conter a vontade de fazer xixi é prejudicial, pode causar uma infecção urinária. Então, você está num local, está com vontade de urinar, mas não tem condições de fazer naquele momento, vai segurando por algum tempo. Isso é verdade, doutor? É um mito. É um mito. A infecção urinária hoje em dia, quando a gente conversa com o paciente, a gente pergunta 3 fatores. Primeiro, você já teve cálculo ou tem cálculo? Cálculo é um das patologias que normalmente dão infecção urinária. Por quê? Porque você tem uma pedrinha dentro do rim, enquanto você não tirar aquela pedrinha, você tem um corpo estranho. E se ela tiver aquela pedrinha obstruindo, aí é que se forma uma infecção urinária. Essa é uma das causas da infecção. A outra causa da infecção é se você já colocou sonda. Pessoas que, ou no passado era muito mais frequente, né? Pessoas que faziam cesárea e normalmente colocavam a sonda. Hoje a gente pede para não colocar a sonda, porque quando você coloca a sonda, você irrita, você traumatiza a uretra, você cria um meio de infecção e a cura normalmente é muito difícil, né? Outra coisa que pode ser também, outra causa, é acotovelamento do ureté. Muitas vezes a pessoa, o ureté é um tubozinho fino e reto, muitas vezes ele se envolve. Cada obstáculo dentro do rim gera uma infecção urinária. Então, isso, a anamnese, a conversa que a gente tem com o paciente, é que você vai começar a determinar. E tem aqueles pacientes que esses são os mais difíceis, são infecções urinárias de repetição. Antigamente se tratava 10, 15 vezes, porque você dava um antibiótico, não melhorava, 15 dias depois dava outro antibiótico, não melhorava. Hoje já existe um trabalho científico, que a gente já faz isso lá no Senefron, onde você trata e você continua durante 6 meses tomando medicação, um comprimido à noite, para tentar deixar a urina estéril. Então ela se repetia pela questão da quebra do tratamento? Não deixar quebrar o tratamento. Não, quando quebra o tratamento é que se repete a infecção, é por isso que se chama repetida. Ah, sim, porque aí vai várias vezes infecções. Tem paciente que tem 7, 8 vezes infecções urinárias. Até e tem que ter uma se causa. Controla, né, aí doutor? você tem que pesquisar, né? Tudo isso que eu te falei, pesquisa. Se não encontrar nada, você automaticamente tem que usar esse artifício. Tem um paciente que tem 2 anos tomando antibiótico, mas então automaticamente também nunca voltou mais a ter infecção. Agora, doutor, falamos em remédios, falamos em drogas, né, a mesma coisa. Eu queria que o senhor esclarecesse para o telespectador o seguinte: quais são as drogas hoje no mercado que ofendem, que danificam nossos rins? Bem, não existe assim uma droga que diretamente ofende os rins, né? Você pode tomar todas as drogas. Agora, hoje se sabe, através de literatura, que o diclofenato de sódio